Boa noite, paz seja convosco, que Deus abençoe você que está aí, você que vai assistir, você que vai compartilhar, você que vai assistir mais tarde. Eu quero trazer uma palavra hoje, uma meditação sobre a situação atual das igrejas, pelo menos aqui da região, onde eu moro, né? Eu tenho falado com pastores e tenho participado de cultos onde são homens experimentados, homens que pregam a palavra, pregam a verdade. E eu tenho percebido quão grande é a dificuldade das igrejas voltarem a ser como era antes. Igreja lotadas, pessoas sedentas, pessoas que a gente sentia uma empolgação assim que não era da carne, que era espiritual. Só que hoje isso acabou. E a palavra de Deus fala para mim, fala para você, que por causa de muitos, ou de alguns, o amor de muitos esfriará. E eu tenho percebido que pastores, homens de Deus, pessoas que eu conheço, assim, não conheço em profundidade, mas eu conheço um pouquinho, eu conheço a palavra. E aí ontem eu estava num culto, fui num culto, e eu senti que o constrangimento do pastor, sabe, você se doar para a igreja, você passar a madrugada orando, você interceder, as pessoas vêm te falar, dizer, olha, eu fui abençoado. E não que a gente queira a honra e a glória para a gente, não. Mas a alegria de poder compartilhar. E a palavra de Deus nos fala que quão difícil é seguir Jesus. Quão difícil é. E aquele que quiser seguir tem que se negar a si mesmo. Foi a palavra que eu escutei ontem. Se negar. E o pastor ministrando e eu prestando atenção. E fiquei pensando. Muitas das vezes nós se doamos tanto para a igreja. Os pastores se doam tanto para o povo. Perde noite de sono. Às vezes não se alimenta, fazendo um propósito de jejum e oração. E qual é a resposta? Qual é a paga da membresia? Amém, pastor? Sabe qual é a gratidão da membresia? É dar as costas para o pastor. Abandonar o pastor. E aí eu estava analisando e vendo a quantia de igreja emergente que está surgindo. Gente que nunca foi Conhecereis a verdade vos libertará.
E as pessoas, irmãos, elas não valorizam a palavra verdadeira. De um tempo para cá, surgiu o tal do evangelho da prosperidade, que eu chamo o evangelho de Satanás. Porque o evangelho de Jesus Cristo é a salvação. É ide e pregai o meu evangelho. É orar, interceder uns pelos outros, carregar a cruz. Por que muitos pastores tiram a vida? Porque não suportam a pressão, não suportam o desprezo. E Satanás tem o poder de manipular a mente. E aí, quando ele manipula a mente, ele traz a pessoa, por mais espiritual que seja, ele traz para a carne. E isso é bíblico. Uma das provas que isso é verdadeiro foi o que ele fez com Elias. Ele fez Elias fugir. Eu já preguei sobre isso, qual foi o motivo que Elias fugiu. Mas Elias foi para um lugar, foi para uma caverna, para o fundo de uma caverna. Por quê? Porque ele cansou. Muitas vezes os pastores cansam. E aí a membresia, o pastor hoje está de cara torta. O pastor hoje não sei o quê. Não. Não é. Aqui, ó. Raízes amargas no coração. E a palavra de Deus nos fala em Romanos, diz assim, ó, porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Quem são os filhos de Deus? São os pastores verdadeiros que pregam a palavra. Hoje eu não estou aqui para denegrir a imagem de ninguém, nem por inveja de ninguém, mas hoje, se você entrar na internet, tem milhares de profeteiros, que eu acho que isso sim é crime, e a justiça deveria investigar, porque se você assistir esses profeteiros fazendo intriga, usando a palavra de Deus, dizendo, olha, a Penina tá com teu marido, não sei o que é lá, isso aí, gente, isso tem que acabar. São pessoas que querem multidão, são pessoas que querem satisfazer o seu ego. Não, Deus não é assim. Pelo menos a Bíblia que eu já estudei 3 vezes, já estou estudando o finalzinho das 3 vezes, a Bíblia não é assim. Jesus nunca fez intriga, mas vai nas redes sociais para ver. É 2.000, tem pessoa que tem mais de 1 milhão de seguidores. Mas tá com inveja? Não. E vai lá na live dela para ver. É só que Deus mandou dizer que a Penina tá vendo isso, e porque ela vai roubar teu marido. Aí a tua mulher tá te traindo. Aí imagina um maluco da cabeça, desconfia da mulher, escuta uma mensagem dessa, não, mas é um homem de Deus, é uma mulher de Deus, será que Deus vai fazer intriga? E aí esse cara pega e mata a mulher. Por quê? Não, porque eu ouvi uma pregação e eu desconfio que a fulana está fazendo isso. Será que não está na hora de dar um basta nisso aí? Eu acho que está. Não tem nada a ver. O povo sofre por falta de conhecimento, porque hoje as pessoas não querem mais a palavra verdadeira. Alício, Pastor Mário, as pessoas hoje não querem mais ouvir a palavra de Deus, elas querem ouvir algo que satisfaça o seu coração. A Bíblia fala que vão sentir o quê? Comichão. Vai fazer o quê? Ruído. Eu quero ouvir aquilo que me satisfaz. As pessoas não querem mais ouvir uma palavra de salvação. Elas querem ouvir aquilo que elas pensam. Mas e como é que eu consigo? O diabo dá também. Eu digo porque eu tive 30 anos na magia negra, na macumbaria, na feitiçaria. 30 anos.
dos meus 15 aos 45. Então, se eu quisesse ser um manipulador da palavra de Deus, eu tinha o prato, o garfo, a faca e o povo que era carne para me cortar. Então, gente, é complicado. Não querem compromisso com it, não. E aí surgem esses profeteiros, porque tem escola. Essa gente tem escola para manipular a palavra. Tem escola sim, porque eu já percebi várias ministrações que eu assisto, a palavra é a mesma, a direção é a mesma, porém cada um prega de uma maneira diferente. Então assim, mas o Espírito Santo deu medo. Eu sei. Mas não é assim. Olha o que diz Romanos 10:14, assim, como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como virão se não há quem pregue? Hoje não existe mais pessoas. Eu abri 4 obras aqui na cidade. 4. Evangelizando. Aqui no bairro Raimundo Gomes Neto, quando eu abri a 4ª IEQ, num dia eu visitei 60 casas. Quando eu abri aqui no Sindicato dos Trabalhadores, aqui embaixo da casa, eu coloquei 28 pessoas. Primeiro culto, só eu e Deus. O Aparício e a esposa dele, a Ramona, estavam aí. Então, gente, nós não podemos, pastor Mário, dar ênfase porque falam de nós. Não podemos. Nós temos que ir fazer o ID, como o senhor disse. As pessoas não querem, mas nós queremos. Se elas não querem, o compromisso não está sobre mim, nem sobre você, nem sobre os pastores que vão levar a palavra. Só que hoje em dia também tem um outro lado da moeda. É muita cobrança. O povo gosta de ser explorado. E, infelizmente, o povo gosta de ser explorado. Denigre a imagem do pastor, mas se não tiver campanha, se não tiver isso, se não tiver aquilo, a igreja não presta. Se não tiver profecia, o pastor não está com nada. A própria palavra já é uma profecia. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8,32 fala, né? Então, se nós temos que conhecer a palavra, nós não podemos nos deixar. E é por isso que o coração dos pastores está esvaziando. Porque é muita luta, é muita batalha. As pessoas, em vez de seguir o seu pastor, o que Jesus disse? As minhas ovelhas ouvem a minha voz e seguem-me. Não querem compromisso, não querem saber de nada. As pessoas hoje em dia, elas só querem o vem a nós. Recebeu, vem a nós, PT. E aí vão para onde? Para essas igrejas remanescentes, onde o pastor nunca sentou para ouvir, saiu de uma denominação em rebeldia, juntou uma cambada de rebelde e foi para lá e formou um ministério. Tem um chamado. Meu irmão, quem tem chamado não arranca membresia de ninguém. Quem tem chamado vai e faz. Quem tem chamado não precisa se levantar e abrir ministério. Já me falaram milhares de vezes, tá perdendo teu tempo, abre um ministério para ti. Se eu sentir de Deus algum dia de abrir, eu abrirei. Se não, enquanto Deus não me der um sim, eu vou continuar orando na minha madrugada, às 3 horas da madrugada. Hoje orei 1 hora de oração, fazendo as minhas lives,
trazendo o íris de Jesus. Se alguém vai ouvir a palavra daqui a pouco ou mais tarde, vai fazer. É isso aí, pastor. Então, assim, hoje, aqui em São Luís, o que tem de igreja surgindo é uma benção. Mas, e sabe aquela árvorezinha do pastor Mário? Sabe aquela árvorezinha que Deus fez nascer para Jonas? Essas igrejas estão assim hoje. Como diz o Mário de Oliveira, as igrejolas estão assim. Por quê? Que chamado, gente. Que chamado é esse? Que para abrir um ministério tem que se levantar contra o pastor, tem que tirar a membresia, fazer conchavo e levar junto. E depois o que acontece? Eu sou testemunha porque eu tenho visto aqui esse tipo de igreja se quebrando, dia após dia. Por quê? Porque não tem chamado de Deus. Deus não está no meio de trapaça, de sujeira, de trambique. Deus não é disso. Deus não é. Agora o diabo sim. E isso eu sei porque eu tive, já vou dizer, não, tive 30 anos lá, servindo Satanás. Mas para a honra e a glória do Senhor Jesus, ele me tirou de lá. Ele me tirou. Então, meus irmãos, pastor Mário, eu sei da sua luta, mas não desacorçoa, não. Não desacorçoa. Muitas vezes nós somos que nem Elias. Vamos para a caverna, ficamos lá, cabisbaixo, e aí o Espírito de Deus vem e nos renova, nos tira daquela caverna. Ontem de noite no culto lá eu senti na face do pastor a ingratidão do povo. E olha que a igreja, no passado, era uma igreja que tinha 180 pessoas por culto, 190 pessoas, às vezes até pelo de fora, na janela, escutando a palavra. Cadê esse povo? Pessoas que saíram de lá e aí abriram o ministério. Ó, vamos comigo, tu vai ser do meu visto, vai ser isso, vai ser aquilo. E aí foram se quebrando. Quebrando e se quebrando. Destruindo e se destruindo. Só que eles não reconhecem isso aí. Eles não reconhecem que isso é errado. Que isso não tem Deus na causa. Aqui em São Luís, se for fazer uma vistoria, quem é que teve um estudo, quem é que se preparou, quem é que sentou para escutar, quem é que foi ungido. É bem fácil, aqui assim, ó, eu me unjo pastor, eu vou ungir o fulano de presbítero, vou ungir o fulano de evangelista, gente, mas que falta de moral. Aonde está o respeito com a palavra de Deus? Aonde que está? Não, gente. É por isso que está escrito, né? Que o amor de muitos esfriará. E o amor de muitos que esfriam são os amores dos pastores, estão desacorçando. Os pastores que pregam a palavra, aqueles que dão a alma pela membresia, que oram, que jejuam, esses estão sendo atingidos direto. E enquanto as sinagogas estão evoluindo. Mas vai chegar o dia, meu querido, do acerto. Pastor Fernando Rojas, amém? Vai chegar o dia. Vai chegar o dia que desse povo que sai das igrejas, retira o povo, cria o ministério. A Bíblia fala, para mim e para você, são cegos guiados por cegos, e ambos cairão em um buraco. Qual é o buraco que vão cair? Então, gente,
Eu fiquei assim, ontem de noite no culto, fiquei. E o pastor estava assim, ele se abateu. Ele se abateu. Porque ele esperava que o povo dele estivesse com ele. Mas o povo não estava. Aí eu me lembrei de Jesus, né? Jesus curou, restaurou, ressuscitou, fez andar, fez enxergar, mas na hora da cruz. Assim é comigo, assim é com vocês, pastores. Na hora que você mais precisa, os que mais vão te sacanear, te apunhalar, te trair, te difamar, são os teus. Porque não é eu que digo. Jesus disse, os teus inimigos são da tua família, são da tua casa. A nossa família família carnal é uma coisa, nós temos uma família espiritual que é a igreja. E muitas das vezes, a família espiritual é que procura matar um pastor, denegrir a imagem do pastor. Vai que se o pastor der ênfase, ele praticamente acaba. Já me disseram, e aí? Abandonou a igreja? Eu digo, não. Está desengrejado? Não. E não estou desengrejado mesmo. A minha igreja é Cristo. Eu fui num culto ontem, culto abençoado, ouvi a palavra. Então assim, irmãos, o povo hoje, ele quer ouvir babaquice. O povo hoje quer ouvir profetada. Ele não quer mais uma palavra de edificação para sua alma. Não. Eu preguei aqui, acho que o pastor Mário estava. Eu preguei sobre a mulher de fluxo de sangue e a filha de Jairo. Quando a mulher de fluxo de sangue passou a ter o fluxo, foi quando a filha de Jairo nasceu. Isso está biblicamente comprovado. Não está escrito assim, mas 12 anos de fluxo de sangue e a menina tinha 12 anos. Então, quando a menina nasceu, a mulher começou a sangrar. O que vejo? Deus falou. A mulher de fluxo de sangue representa a antiga geração. E a menina, a nova. Enquanto a geração, aquela geração que prega a verdade, que busca Deus, que ensina a Deus, está sangrando. Porque a nova geração, que representa a menina, está dormindo. Jesus disse, ela não está morta não, ela está dormindo. Então essa geração está dormindo. Eu vou nas igrejas e olho assim, eu não vejo mais aquele povo que eu via lá. E o senhor pode falar isso aí, pastor Mário, se não é verdade. O senhor pode ver se não é verdade. É ou não é aí também na nossa vida? Quantas pessoas chegam e na hora somem? Essa palavra, não estou aqui para bater em ninguém, não. Não. Eu estou para falar o que Deus colocou no meu coração. Assim como eu preguei, acho que eu preguei aqui, estava no meu YouTube, sobre o Salmo 51, né? Baita palavra que Deus me deu lá. Foi uma tremenda uma visão que Deus me deu. Então, meu querido amigo pastor Mário, o pastor Fernando, não sei se está aqui ainda ou não, mas outros pastores que vão assistir, não desista. Não desista. Nós estamos sangrando, mas lembre-se de uma coisa, que isso é visão de Deus para a minha vida e para a tua vida. A geração que sangrava tomou uma atitude. Foi até Jesus. Nós não podemos desistir de persistir em pregar o evangelho verdadeiro. Essa é a visão que Deus me dá. A visão é, nós que estamos sangrando,
por pregar a palavra verdadeira, por pregar o evangelho verdadeiro, e as pessoas não reconhecerem, continue. Porque essa geração que sangra vai ser sarada, vai ser curada, vai ser restaurada, vai ser abençoada. Kleber, vai ser. E essa geração nova que está iludida pelo falso evangelho, o evangelho da prosperidade, o evangelho do egoísmo, o evangelho da mentira, ela vai acordar. Pode crer, pastores, ela vai acordar. Mas Jeremias 33:3 diz assim: clama a mim, e eu responderei. Pastores, meus amigos, está na hora de nós tomarmos uma atitude. A atitude da mulher do fluxo de sangue. Não, eu não vou desistir. Eu tenho um chamado. Eu tenho um compromisso com Deus. Se Deus me chamou, Ele vai me abençoar, Ele vai me honrar. A mulher do fluxo de sangue disse: não, eu não vou aceitar essa enfermidade não. Hoje eu vou tomar uma atitude e hoje eu vou aos pés do Senhor. E quando ela tomou aquela atitude, ela foi o quê? Sarada. Jesus foi até a nova geração. Mas primeiro ele tratou com a velha. Primeiro ele curou a velha. E depois ele foi até a nova geração. E disse: ela não está morta. Está dormindo. Pastores, meus amigos, vocês que vão assistir mais tarde, não desista. Deixa que sangre. O pastor Mário sabe das minhas lutas. Já tive por desistir? Tive. Mas eu desisti? Não. Na hora em que eu quis fraquejar, o pastor Mário me puxava a orelha lá da cidade de Ipuã, em São Paulo. E eu sabia que aquela chamada era de Deus. E eu ia para os pés do Senhor. Conversava com Deus. Hoje, o Espírito de Deus me curou. Estou curado, restaurado. E eis-me aqui. Eis-me aqui. E eu já disse para o Senhor, pastor, eu vou ir a Ipuã, em nome de Jesus. Eu não tenho, mas o meu Deus, que é dono da prata e do ouro, vai prover para mim ir. Então, queridos, eu quero deixar essa palavra para vocês hoje aí. Uma palavra é uma reflexão. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Nós conhecemos a verdade. É verdade, pastor. Nós conhecemos a palavra. Mas muitas vezes, de tanto levar marreta, de tanto levar paulada, nós acabamos enfraquecendo. Nós acabamos quase desistindo. Não, eu vou levar um chimarrão, hein? Para o senhor tomar chimarrão. Então, irmãos, pastores, a velha geração está sangrando. Somos nós. A geração do evangelho verdadeiro. A geração que prega a palavra. A geração que busca. A geração que se dá, que se entrega. Enquanto que essa nova geração está dormindo. E esse povo que fez tudo isso, fez rachas nas igrejas, fundaram ministérios, dizendo que era de Deus. Deus não é Deus de confusão. Não. Deus não é Deus de confusão. Vamos orar. Vamos unir nossa fé. Senhor nosso Deus e poderoso Pai. Nesta hora, Senhor, eu te agradeço por essa palavra. E quando for escutada essa palavra, que pastores eu sei que vão escutar, eles reflitam e não desistam de lutar. Sei que é cansativo. Eu sei o que é cansativo.
mas é melhor ser cansativo com Jesus do que não ter um peso sem Jesus. Porque ele disse, aquele que quiser seguir-me, pegue a sua cruz e venha após mim. Fica um abraço a todos vocês, que vocês possam refletir sobre essa palavra e buscai em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e as demais coisas Ele vai nos dar. Até uma outra hora, se Deus assim nos permitir.